Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Vou começar aqui a nossa aula de um modo diferente. Nós vamos falar hoje sobre AutoCAD e o nosso objetivo é vocês montarem aqui a instalação elétrica nessa planta. Esse arquivo aqui que estou mostrando aqui vai ser disponibilizado para vocês. Posso mandar por e-mail, por WhatsApp, depois eu vejo como é que eu vou fazer isso. Mas eu vou disponibilizar esse arquivo do jeito que está aqui e aí vocês vão trabalhar em cima desse arquivo, tá? Esta planta aqui é aquela mesma que vocês utilizaram para fazer o dimensionamento de condutor, de proteção. Então vocês já têm essas dimensões todas dessa planta, então vocês já começaram a trabalhar em cima dela. E aqui também estou disponibilizando aqui essa pequena legenda aqui com alguns símbolos que vocês vão utilizar já nesta planta de vocês, beleza? Então, primeiro passo, pessoal, aqui nós temos a planta com todo o detalhamento dela, né? Com as portas aqui, a abertura de portas, que é importante saber, né? Para identificar onde eu vou colocar o interruptor, né? Não posso colocar o interruptor atrás da porta, né? Então é importante saber para onde que essa porta está abrindo, né? Nós temos aqui, por exemplo, no dormitório aqui, ó, nós temos aqui uma imagem do guarda-roupa, que também é importante saber na hora de fazer a distribuição elétrica, né? Nós temos aqui o banheiro e por aí vai. Então nós temos vários detalhamentos aí nesta planta, né? Inclusive aqui a garagem, projeção do telhado e tudo mais. Então nós temos vários detalhes aqui que são importantes, que são necessários, né? Inclusive até aqui as cotas aqui, ó, mas não é necessário nós vermos isso todo momento, né? Então para ajudar nesse quesito aí, existe algo no AutoCAD chamado Layer. Tá aqui em cima aqui, ó, Layer. O que é Layer, pessoal? São camadas. Eu vou distribuir meu desenho em camadas. Então eu consigo mostrar algumas camadas naquele momento ou não, depende do que eu quiser fazer. Então, por exemplo, aqui, como isso já é uma planta que já estava pronta e tudo mais, nós já temos algumas layers prontos, mas nós vamos fazer outras, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, se você olhar aqui essas portas, essas janelas, elas aqui em cima, ó, aqui você que mexe nas layers aqui, ó. Se você clicar aqui na setinha para baixo, ó, ele mostra todas as layers que nós temos nesse caso. Então, se nós olharmos aqui, ó, a abertura 2D, este layer aqui se refere às portas e às janelas, certo? Então, eu tenho aqui o nome do layer, a cor do layer, né? Eu tenho aqui um cadeado que eu posso travar ou não, e eu tenho aqui essa lâmpada aqui que ele fala assim, para ligar ou desligar o layer. Então, por exemplo, nesse momento o layer está desligado, a lâmpada está amarela, né? Então, se eu pressionar aqui, vocês vão perceber que eu vou desligar aquele layer, tá vendo? Então, ó, sumiu todas as portas. Então, assim, para trabalhar na hora de fazer o projeto, o ideal é estar com os layers, tudo bem? Ah, mas eu quero voltar a mostrar de novo. Então eu venho aqui de novo e ligo aquele layer, tudo bem? Então, a primeira etapa do nosso processo aqui vai ser o quê? Eu configurar todas essas layers que estão faltando, tá? E para melhorar a visualização do meu projeto. Então, vamos à primeira coisa. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, em Layer Propriedades, certo? Cliquei aqui, mostra todas as layers que eu tenho, tá? Eu venho aqui, ó, nesse símbolozinho aqui, ó. Se eu colocar o mouse em cima, ele já mostra aqui, ó, New Layer. Então eu clico em New Layer, tá? Nova camada. Então no caso aqui, ó, tem um nome aqui já, mas vamos colocar aqui o nome nosso como sendo textos, tá? Aqui, ó, coloca aqui, ó, textos. Tudo bem? Só para ficar fácil a gente lembrar. Então textos, criei um layer chamado texto, mais uma camada que eu tenho que está chamada texto. Tudo bem? Posso fechar aqui. Se você voltar aqui no layer e clicar na setinha para baixo, você vai perceber que já existe aquele layer que a gente acabou de criar chamado de texto. Tá, e aí, como é que eu vou fazer agora? Todos esses textos aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, quintal, telhado, área de serviço, todos esses textos aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar todos eles, ó, então eu clico uma vez em todos eles, certo? Clico em todos eles, um por um. Já foram todos, desculpa. Aí eu venho aqui, como todos estão selecionados, eu clico aqui e seleciono o texto, tudo bem? Então nesse momento eu adicionei todos esses textos aí no layer chamado de texto, certo? Então dou um ESC aqui no final, tudo bem? E aí agora, o que eu faço? Eu volto lá no layer de novo e desligo o texto. Olha que legal. Sumiu tudo. Ah, mas aqui eu esqueci de uma. Ah, beleza, esqueci desse? Tudo bem.
clica nele, seleciona aqui a guia texto. Ele vai dar erro porque o layer está desligado, tá? Mas ele vai funcionar, tá vendo? Funcionou. Então sumiu o texto. Então eu volto aqui. Se eu quiser mostrar os textos novamente, eu mostro. Certo? Então isso vocês vão fazer. Então, por exemplo, vem aqui em Layer Propriedades, de novo, novo layer. Por exemplo, você pode criar um layer chamado cotas. Certo? Desculpa. Cotas. Tá bom? O que mais nós podemos criar aqui? Nós podemos criar um layer chamado móveis. Né? Então vamos criar aqui, ó. Móveis. Certo? E por aí vai, eu vou criando os layers até limpar o meu desenho, deixar ele limpinho para trabalhar. Esse do banheiro aqui não precisa, pelo menos o vaso aqui, a pia não precisa mexer, porque também já tem um layer próprio. Tá marcado aqui, ó, LDeca. Então eu consigo tirar ele. Os demais, todos vocês vão tirando, sempre no mesmo processo. Criou o layer, né? Por exemplo, criou lá o layer cota. Eu vou selecionar aqui as minhas cotas, né? Ó, vou selecionar essas aqui para vocês visualizarem. Seleciono as cotas. Venho aqui de novo no layer e coloco lá o nome cota. Então já faz parte do layer cota. Vou lá de novo e desligo. Certo? De forma que eu vou limpando o meu desenho para que eu consiga fazer toda a parte elétrica nesse momento. Certo? Então basicamente o primeiro passo nosso vai ser esse. Vou fazer essa limpeza, tá? De modo que nós vamos obter esse resultado aqui, ó. Isso aqui eu já fiz anteriormente. Bem, então aqui ó, tem uma planta que já foi acionado todos os layers, ela já está limpa para nós trabalharmos, certo? Então vamos trabalhar hoje em cima desta planta aqui nesse momento. Então, primeira parte aqui para fazer a instalação elétrica, nós temos que fazer o que? Passar aqui o eletroduto do medidor até o quadro geral, tudo bem? Então, para fazer isso, eu poderia fazer uma linha, certo? Clicaria aqui embaixo, clicaria aqui em cima, tá? Mas, normalmente, nesses casos, a gente não usa uma linha reta, tá? Que fica um negócio estranho. Normalmente, a gente usa uma linha curva, tá? Que curva é essa que nós vamos usar aqui, ó? Chama aqui, ó, arco, tá? E aí nós vamos usar esse arco aqui, ó, Start, End, Direction. Então, início, fim e direção. Você vai dar o início, você vai dar o fim, depois a direção do arco. Então vamos selecionar esse tipo de arco aqui. Então eu venho aqui no medidor, aqui eu clico no medidor, certo? Clico aqui no quadro, dei o fim já. Então agora aqui ó, eu vou e coloco a direção do meu arco. Então eu vou puxar um pouquinho para o lado aqui, ó. Só um pouquinho para o lado. Certo? Então já está aqui o meu eletroduto referente à minha entrada de energia. Tudo bem? Mas assim, não adianta só passar o eletroduto, né? Então eu tenho que especificar o que tem dentro daquele eletroduto. Então, eu vou vir aqui, pegar uma linha e vou fazer uma linha aqui pro lado. Aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, a partir desse ponto que tá aqui, ó, vou puxar uma linha pro lado, certo? E a partir daqui, eu vou indicar o que tem neste condutor. Então aqui você pode fazer também aqui o seguinte, para ficar melhor, nós podemos aqui fazer uma seta. Uma seta bem simplesinha, tá? Não precisa de muita coisa não. Fazemos aqui uma seta só para indicar o que está dentro daquele condutor. Então, para fechar a seta minha aqui, eu vou fazer aqui dentro uma hachura, certo? Só para indicar aqui que é uma seta. Opa, desculpa, seleciono aqui o sólido, né, antes, né? Então, e aí eu fiz a minha seta. E agora eu vou fazer aqui os símbolos dos meus condutores. Sendo a entrada, conforme nós tínhamos calculado lá em sala de aula, nós vamos ter duas fases, o neutro e o terra. Tudo bem? Então vamos desenhar eles aqui. Então, ó. Então vou pegar aqui, ó. Colocar aqui 10 milímetros. 10 milímetros tá bom. Então 10 milímetros para cima. Certo? Acho que tá bom essa medida. Vou aumentar esta linha para baixo em 10 milímetros também. De forma que a minha fase ficou com 20 milímetros. Acho que tá uma medida boa pra gente, né? Então, vamos fazer aqui uma cópia da fase. Ctrl C, Ctrl V. Vou fazer aqui uma cópia. Eu vou jogar essa fase aqui do lado.
certo? Então, duas fases. Vamos copiar novamente para fazer o neutro. Então, vou jogar aqui novamente. Para fazer o neutro tem que fazer uma voltinha aqui, então linha, vou clicar aqui, vou voltar aqui 5 milímetros. Ó, neutro, certo? E eu preciso de mais um símbolo aqui que é o símbolo de terra. O símbolo de terra ele só sobe, né? Então aqui, ó, vamos subir ele aqui, ó. Então vou subir aqui 10 milímetros para ficar igual aos demais. Vou voltar 5, né? Igual eu fiz no neutro. E vou também aqui, ó, avançar 5. Então ficou um total de 10 milímetros aqui em cima. Então, beleza, eu tenho aqui, ó, fase, neutro e terra. Então, isso aqui é o que eu tenho dentro desse condutor aqui. Tudo bem? Aqui é importante também, dois detalhes, depois a gente vai fazer em cima também. Mas normalmente você marca em cima o número do circuito. Aqui eu não vou marcar porque é o circuito geral, tudo bem? E aqui embaixo, normalmente a gente coloca um texto. Nós colocamos um texto aqui embaixo para indicar a seção do cabo. Então eu vou colocar aqui, ó, uma cerquilha 16 para indicar a seção do cabo. Ficou meio pequeno, né? Vamos ajustar isso aqui. Então clica duas vezes, seleciona. No caso está com 2,5, eu vou colocar com 5. 5 acho que já fica um pouco melhor. Já. Beleza, agora clica aqui. Opa, arrasta, né? Deixa aqui, ó, bonitinho. Certo? Então tá aqui, ó, fase, neutro, terra. Sendo que a seção dos meus cabos é 16 milímetros. Tudo bem? Então eu já fiz aqui praticamente a entrada. Certo? Aqui, ó, este condutor em específico, ele está vindo aqui, eu fiz aqui pelo chão. Então eu tenho que indicar que ele é pelo chão. Então eu vou clicar aqui uma vez nesse condutor para alterar ele. Aí eu venho aqui na última linha aqui, ó, by layer. Clico para baixo. No caso de vocês não vai mostrar isso aqui ainda, porque não vai ter selecionar, mas você clica em outro, tudo bem? Você manda carregar, aí ele vai mostrar vários tipos aqui. Então você pode pegar esse aqui, ó, ISO Dash Space, tá? Então você pode usar esse tipo aqui. Então você dá um OK. Ele tá mandando eu carregar de novo, porque eu tinha carregado uma vez, né? Mas ele tá aqui, ó, esse ISO Dash Space. Então dá um OK de novo. Ele tira a seleção e volta aqui, então seleciona novamente. Agora você pode clicar aqui para baixo e selecionar esse tipo de linha aqui, ó. Então, tá vendo? Ficou uma linha tracejada. Essa linha tracejada significa que esse condutor está passando pelo chão, tá? É um condutor que foi enterrado. E aqui nós temos a nossa listagem de condutor que está dentro dele, do eletroduto, desculpa. Certo? Então, passamos aqui o inicial. Continuando, nós temos aqui a sala, certo? Então, vou só fazer um exemplo na sala aqui, depois vocês vão acompanhar, tá? Aqui, para facilitar a vida de vocês, já existem alguns blocos com a iluminação, com a tomada e com o interruptor, tá? Como é que você vai colocar isso? Então você vem aqui em Insert, então tá aqui, ó, tomada, interruptor e iluminação, ponto de luz, tudo bem? Então você tem esses três aqui para auxiliar a vida de vocês, para ficar mais fácil. Então, vou pegar aqui o ponto de luz e vou colocar aqui basicamente no centro da minha sala, certo? Então tá aqui o ponto de luz. Eu preciso, para ligar essa lâmpada, eu preciso de um interruptor, certo? Você poderia ter dois interruptores aqui, tá? Poderia ter uma aqui e uma aqui. Nesse caso eu vou deixar um só, tá? Não precisa ter, como é um ambiente pequeno, vou colocar um só, tá? Aqui é o interruptor, vou posicioná-lo aqui, certo? E também vou posicionar uma tomada só, tá? Não vou colocar mais coisas. Então aqui, ó, tomada, vou posicionar uma tomada aqui, tá? Então tá aí já minha tomada, meu interruptor e meu ponto de luz. Então, primeira coisa, minha tomada tá nessa posição, mas só que a parede está aqui, né? Então eu vou ter que fazer o que? Girar a minha tomada. Então eu vou clicar aqui no comando Rotate, vou selecionar a tomada, vou apertar o Enter, clico aqui nesse ponto e giro a minha tomada. Girei ela aí, tá certinho já. Então clico nela novamente e arrasto aqui para o ponto que eu quiser, tá? Como isso aqui já foi um símbolo que já foi criado há um tempo atrás, pessoal, se vocês clicarem na tomada, vocês vão perceber que aparece uma setinha aqui embaixo dela, aqui, ó. Aí ele pergunta tomada baixa, média ou alta. Então se você clicar em outro tipo, ó, ele já vai mudar o tipo de tomada média e tomada alta. Nós até poderíamos fazer isso aqui, mas a gente vai acabar perdendo um tempo e vocês não têm esse tempo para fazer isso, tá? Então
Não, vamos pegar já pronto já, beleza? Então já está aqui a minha tomada. A mesma coisa com o interruptor, tá? Você clicar no interruptor também tem uma setinha aqui, ó. Simples, intermediário, bipolar ou paralelo. Então já para facilitar a vida de vocês. Beleza? Preciso ligar minha tomada. O que eu vou fazer? Vou ligar no quadro, certo? Eu poderia fazer o quê? Passar a fiação do quadro para meu ponto de luz e do meu ponto de luz voltar para a tomada. Nesse caso, com a mesma parede, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer pela parede mesmo, tá? Então eu venho aqui o arco, vou clicar aqui no meu quadro e vou clicar na tomada, vou puxar um pouquinho para cima aqui, certo? E aqui vai estar interligada a minha tomada com o meu quadro. Mesmo processo aqui, ó, eu posso puxar aqui uma linhazinha, né? E aí eu indico o que está sendo ligado aqui, fase, neutro, terra e tudo mais, tá? Só que eu preciso fazer o que? Eu preciso fazer a ligação do quadro com o meu ponto de luz também, então vamos fazer aqui, ó. Então, vou pegar aqui deste ponto, vou interligar aqui, vocês percebam que ele não está deixando eu ligar ali, né? Vamos ligar aqui, senão depois a gente dá um trim. Opa, desculpa, vamos voltar. Arco, clica aqui, clica no centro, né, que ele tá... Vou fazer só uma curvinha, bem simples. E aí ficou esse pedaço sobrando aqui dentro, eu venho aqui, pego o trim, que vocês já conhecem, e corta aqui, tudo bem? Beleza, então interliguei o meu quadro com o meu ponto de luz. Falta ligar o meu ponto de luz com o meu interruptor. Volto novamente no arco e vou ligar aqui no meu interruptor. Nesse caso aqui, interruptor, eu poderia fazer os condutores aqui, mas vai ficar de lado, não fica muito legal, né? Então, deixa assim mesmo. Vou apagar aquele finalzinho de linha que sobrou, certo? Então, ó, interliguei o quadro, meu ponto de luz no meu interruptor. Então, algumas considerações, vamos lá. Então, primeira coisa aqui. Tive problema com o microfone aqui, pessoal, vamos continuar aqui. Tá, então, eu estava falando o seguinte. Nós precisamos identificar esse ponto de luz aqui. Então, vamos clicar aqui no texto, vamos colocar aqui um texto, certo? Então, esse ponto de iluminação, vamos falar que é de 100 VA, tudo bem? Então, só aumentar aqui, né, que está pequeno. Deixar aqui com 5, tá melhorzinho. Além desta identificação aqui, nós temos que marcar duas coisas a mais também. Então, eu tenho que vir aqui embaixo também e colocar aqui o número do circuito. Então, todo o circuito de iluminação é o circuito 1, como a gente já tinha feito lá. Vou colocar aqui. Então, todos os circuitos de iluminação é 1, porque nós só temos o circuito 1, tá? Isso foi o nosso projeto. E aqui do lado tem que colocar uma letra. Essa letra corresponde ao interruptor. Então, no caso aqui, a letra A, minúsculo, tá? Corresponde ao interruptor. Que interruptor? Esse aqui, ó, que vai ligar. Vamos colocar um Ctrl+C, Ctrl+V. Interruptor A. Tudo bem? Então, este ponto corresponde a este interruptor. Tudo bem? O que falta aqui? Falta indicar os condutores que eu tenho aqui dentro. Tudo bem? Então, por exemplo, daqui para cá vem quem? Desce a fase e volta o retorno. Vamos fazer ele aqui. Então, vamos clicar aqui. Vamos pegar o ponto médio aqui, ó. Vamos puxar ele para baixo. Puxar para o lado. E vamos colocar aqui. Então, nesse ponto aqui nós vamos ter aqui uma fase e um neutro retornando. Então, vamos fazer aqui a fase. Conforme a gente tinha feito outro lá embaixo, né? Então, ó, 10 para cima, né? E a parte de baixo eu vou pegar mais 10 aqui também, ó. Opa. Mais 10. Depois que eu fiz a minha fase aqui, eu seleciono ela, venho aqui em Create, digito o nome fase, deixo aqui ticado, tá aqui o ponto base e dou um OK. E aí, ó, eu vou colocar aqui o ponto base sendo esse, já criou a minha fase. Então, se eu vier aqui agora em Insert, eu tenho aqui a fase. Tá? Tem que fazer aqui também o retorno, né? Por conta
que é o que volta do interruptor. Então eu vou criar aqui para cima 10, né? Voltando. Então cliquei, segurei, vou no create novamente, coloco lá retorno. Beleza? Dou um OK. Também vou especificar lá meu ponto base. Fechou. Então criei lá minha fase e meu retorno. Faltou somente agora o seguinte, eu preciso marcar aqui que circuito que é esse, né? Então, dá aqui um Ctrl+C, Ctrl+V. Esse aqui é o circuito de número 1 também, então tem que marcar aqui também. Menos 1, menos. Fechou, então acabei aqui o processo de, pelo menos dessa fase. Certo? Agora, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Agora nós vamos continuar aqui. Então, se nós olharmos aqui, ó, o que vem para a minha lâmpada aqui? Ó? Fase, certo? Vai ficar aqui na lâmpada. O neutro também vai ficar na... Oh, desculpa, a fase vai vir e vai descer para o interruptor. O neutro vai vir e ficar na fase. E o terra vai vir e ficar na lâmpada também. Então aqui, passando aqui, eu tenho esses 3 condutores, certo? Aqui nessa tomada, eu estou vindo aqui para a tomada 110, ou 127, desculpa. Eu também tenho que indicar que tomada que é, né? Então, eu vou pegar aqui, deixa eu pegar esse daqui e copiar ele aqui. Então, ó, eu vou indicar a tomada, então, sei lá, vamos imaginar que o circuito de tomada aqui é o circuito 5, por exemplo. Eu tenho que indicar aqui quantos VA que tem que minha tomada, então eu vou indicar aqui do lado a potência dela. Então, sei lá, vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar que minha tomada tem 100 VA. Aí indico assim, tudo bem? Se fosse 2 pontos de tomada, eu colocaria 2 vezes 100 VA. E por aí vai. Depois indico aqui, obviamente, quais os condutores que passam aqui. Então, o trabalho de vocês nesse momento é isso, né? Então, mas assim, aqui eu estou fazendo toda essa distribuição aqui pelo teto, tá? Fiz aqui pela parede, fiz aqui pelo teto. Mas eu posso fazer também aqui, no caso, vamos supor, chuveiro tem uma tomada específica. Eu posso puxar aqui um condutor, um eletroduto, desculpa. Posso puxar aqui, ó, direto para o chuveiro, certo? Eu também posso deixar aqui tracejado. Aí posso puxar diretamente para o chuveiro. Então, vou colocar aqui uma tomada no chuveiro. Também a tomada aqui, ó, cadê? Tomada, certo? No caso aqui é uma tomada diferente, né? Porque a do chuveiro então é uma tomada alta. Então, ó, posso clicar nela aqui, ó, tomada alta, certo? Então tem a tomadinha aqui já. Só vou girá-la, né? Seleciono aqui. Vamos girar a tomada. Então, girei a tomada e vou colocar ela aqui embaixo. Certo? Então tem aqui a tomada de chuveiro, mesmo esquema. Vou colocar o número do circuito da tomada mais a potência, no caso aqui chuveiro 7700. E é esse o trabalho de vocês nesse momento, pessoal. Fazer a distribuição na planta inteira de todos os circuitos. Beleza? Por enquanto é isso. Valeu, abraço.